Bom dia! Vamos lá, aos poucos eu vou fazendo essa gravação de sábado de manhã. Esse material que está sendo trabalhado em live, ele faz parte de uma sequência que a gente vai fechar 30 dias fazendo práticas curtas de práticas somáticas aqui da Corpo e Fala, que são um método no qual eu trabalho uma integração do processo de yoga com o processo de terapia corporal. Então essa é a 7ª aula. Ontem eu tive uma questão interna que vai para o meu diário de bordo e eu acabei não gravando a aula que estava programada para sexta de manhã, às 9 da manhã. E uma pessoa que está fazendo me lembrou. Eu disse, não, mas eu vou gravar amanhã então, com certeza. E tudo isso que vai acontecendo com a gente vai fazendo parte do processo, vai fazendo parte do nosso diário de bordo. Claro que eu já verifiquei aqui o que aconteceu internamente e externamente também. Já anotei ali as minhas questões do diário de bordo, que faz parte de um processo que eu tenho vivenciado assim nos meus ciclos durante os meus meses. Então, o que a gente vai fazendo é trazendo essa informação, trazendo esse material, trazendo essa anotação para a prática. Ontem eu estava com um grupo que vai participar de uma prática fechada, de um workshop fechado para conhecer o método. E eu estava comentando com eles, assim, a gente tem 3 perfis diferentes de pessoas que eu percebo ao longo do tempo que fazem a prática comigo e que se adaptam. Um dos perfis é o perfil daquela pessoa que se deu conta que a vida é um processo em transformação e que a gente precisa investir energia, tempo, olhar para a qualidade de vida que a gente deseja. Então eu digo assim, aquela pessoa que despertou, né? que teve algum estalo diferente e que se deu conta que precisa trabalhar essa relação interna, que a gente aqui chama de comunicação intrapessoal, que é o nosso processo de se comunicar conosco, e que isso é completamente dependente de como essa tua vida vai circular, vai fluir ao longo do tempo. Eu já estou no yoga, foi uma das minhas primeiras formações, então eu já trago essa ferramenta há mais de 20 anos. E em 20 anos muitas coisas mudam na vida da gente, muitas. As minhas filhas eram pequenas, as minhas filhas agora são mulheres adultas, e é todo um processo mental, emocional, físico de transformação ao longo do tempo. Então é importante que a gente observe como esse sistema de vida acontece na gente e vá absorvendo as pequenas diferenças e fazendo os manejos que sejam necessários para isso. Isso dito, essa é a nossa 7ª aula. Essas aulas vão ficar ali nos destaques. Ela é uma aula que eu vou te dando a instrução e depois você vai repetir, ou hoje mesmo, ou repete amanhã, repete no domingo, e segunda-feira às 9 da manhã a gente vai ter mais uma prática. Mas o ideal é que você tente aprender um pouco dessa informação hoje aqui comigo, agora, nessa gravação que vai ficar nos teus stories e também ali nos destaques, e que depois você possa repetir. Então a gente vai ter uma série de pequenas práticas que a gente pode ir ao longo de 30 dias ir fazendo e construindo esse processo com o nosso corpo e entendendo o que isso significa. Por que eu escolhi os 30 dias? Exatamente porque a gente precisa de um processo para verificar o que vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Então vamos hoje para o nosso movimento. Se você está chegando agora, o ideal é que você comece lá na aula 1, para você entender as informações mais básicas que eu já passei para o pessoal e para o grupo. Tá? Deixa eu organizar aqui um pouquinho mais aberto.
Hoje a gente vai trabalhar no chão. Se a nossa prática fosse uma prática mais longa, né, uma prática de 1 hora, uma sessão um pouco mais longa, o processo de trabalho seria um pouco diferente. Tem uma estrutura de técnicas, de procedimentos que a gente vai fazendo para ter essa prática de 50 minutos, 55 minutos. As minhas aulas lá nos planos de assinatura, elas são aulas em torno de 50 a 55 minutos. E tem algumas aulas extra que eu deixo como bônus, que aí são aulas menores, são aulas mais curtinhas, tem relaxamentos, tem áudios, coisas diferenciadas. Aqui a gente vai utilizar alguma informação principal e eu vou trazer 2 ou 3 ferramentas para trabalhar em cima dessa informação. Hoje a informação que eu vou trazer é um processo de, vamos chamar assim, de contrações, tá? É um pouco parecido com o momento que a gente trabalhou pulsação no corpo, mas a gente vai observar para esse movimento assim, contrai centro de força do corpo, quem já fez alguma prática sabe do que eu tô falando, contrai, utiliza centro de força, relaxa e descontrai. Então a gente vai observar de novo esse contraste de contrações. E para que serve isso? Muitas vezes a gente está desconectado desse processo interno, né? De como é esse processo de algumas estruturas precisam firmar, fazer força, injetar energia na vida, e algumas estruturas precisam relaxar, precisam só fazer um encaixe, uma estruturação. E tem um momento de injetar essa energia e tem um momento de afrouxar essa energia, né? Esse movimento. Em geral, a gente está com isso descoordenado, isso faz parte dessa nossa cultura muito rápida, muito inacessível para os recursos internos. Hoje a gente vai ter um pouco da participação do vento, porque aqui na minha casa, na minha cidade, nossa, tá uma ventania, assim, tá começando a fechar aquela coisa de inverno. Eu gosto desse clima. Então, tô bem feliz aqui, radiante com esse clima ventoso de inverno. Mas você vai ouvir aí talvez alguns ruídos de vento forte junto com o microfone. Então, nós vamos para esse movimento, trabalhar um pouco essa percepção de qual é o momento de firmar, contrair, fazer força e qual é o momento de soltar, de afrouxar, tá bem? A gente vai começando, depois essa aula fica completa, gravada ali nos destaques. Eu vou me organizar aqui para sentar, hoje usando um pouco de apoio, já que a gente vai trabalhar um pouco mais sentados. O apoio pode ser baixinho. E primeiro eu vou trazer, bom dia. Primeiro eu vou trazer os pés juntinhos aqui. E eu vou só soltar um pouco do movimento das minhas virilhas, como se eu quisesse chegar nesse corpo. Mesmo que a gente esteja de manhã e que a gente ainda não fez nada muito significativo, né, no nosso dia, ainda assim esse movimento de internalizar é como se fosse uma chegada, né? São sempre novas chegadas, que é totalmente distinto da mente que está externalizada, que está para o mundo, está olhando para fora, está resolvendo demandas externas. Então você vai trazendo o Jai Pranayama e vai tentando chegar nesse corpo. Sente um pouco o movimento, sente um pouco o esforço ali na virilha. Hoje a gente vai dar uma atenção para essa região do corpo. Já começa a soltar um pouco o teu pescoço. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a trazer uma das pernas e voltar para o chão.
A gente está mobilizando um pouco mais ali na virilha, tentando entender de dentro para fora como é que está esse encaixe e essa possibilidade de movimento. Aí você vai e volta um pouco mais. E aí na próxima vez que você vai, você segura. Ó, você traz, apoia bem o outro pé e segura, mas praticamente sem apoio na mão. Porque aqui a gente já começa aquela sensação de onde eu tenho que colocar tônus, que é no centro de força. Essa região tem tônus para sustentar. Eu só apoio de leve, eu deixo o queixo mais baixo e eu sustento o centro de força. Então você vai começar a observar que você tem movimento de respiração em cima do centro de força ativado. Segura o máximo que você pode ali para cima. Centro de força bem ativado, pescoço bem frouxo aqui com o queixo para baixo. E solta. Soltou tudo. Solta os pés um pouco para frente. Deixa relaxar o centro de força. Então, lembra que a gente vai fazer esse contraste de contrações, tá? Contraiu, firmou, estruturou. Relaxa, dá o tempo até o corpo entender o que é o relaxamento. Até ele conseguir desmontar a ativação. Isso tem relação direta com o processo que acontece no sistema neural. A gente ativa o sistema e ele precisa de tempo para desativar, tá? Então lembra que eu vou te dar a instrução ideal, é que você depois repita essa prática com o seu tempo, com a velocidade do seu corpo. A gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, eu recolho de novo e eu começo a vir e voltar. Ó, eu tô só trazendo o meu pé para cima e para baixo com o joelho flexionado. Primeiro observando esse movimento na virilha, já ativando o centro de força. Respiração Ujjayi, lembra esse som. Agora eu vou ficar. Acha um ponto que seja possível ficar sem fazer pressão demais. Segura. Centro de força ativado, observa se ele está ativado igual ou diferente do outro lado. Às vezes está diferente, observa isso. Tenta igualar as sensações. Agora vai começar a cansar, quando você sentiu que começa a cansar, solta, não deixa doer as costas, tá? Bota o pé pra frente. E agora sim você vai soltar mais um pouco aqui na frente. Você vai ver que naturalmente o corpo também vai trazendo a necessidade dele.
Por exemplo, esse movimento é um movimento bem compensatório. Afrouxa bem a coluna. Se precisar, solta o ar pela boca. E agora a gente começa os desafios aqui nessa ativação, ó. Porque eu vou trazer de novo essa estrutura. Eu vou ativar centro de força, recolher os pés e começar a trazer sem colocar as mãos. Afrouxa o pescoço e respira. Centro de força muito ativado. Eu hoje vou ficar pouquinho, você pode testar se dá para ficar um pouco mais, um pouco menos. Não pode botar carga lá para trás, é tudo aqui. Começou a perder aqui na frente, solta de novo lá para baixo, curva e acomoda o corpo aqui embaixo. Inspirando, vem desenrolando. E aqui tem uma informação importante e interessante para você, que é o seguinte: quando a gente trabalha essa percepção de contração de força aqui no nosso centro de força, a gente está ativando a percepção de circulação de energia vital e também uma percepção de que o nosso organismo tem força e tem estrutura, digamos assim, para enfrentamento do dia a dia, de dificuldades, de questões que você precisa resolver. Essa força está relacionada com estruturas de força no corpo e a maior trama de força de fato é reto abdominal, oblíquos, né, do nosso tronco aqui. A gente cria um laço, uma trama bem forte. É aqui que a gente se estrutura, tá? É aqui que é a raiz de força. Então, nós vamos trazer mais 2 movimentos diferentes para hoje, para a gente fazer esse registro dessa ativação desse centro de força. E aí sim a gente pode falar, né, usar uma palavra que as pessoas têm usado bastante, esse centro de força que dá uma percepção de empoderamento, tá? Empoderamento bom. Nós vamos fazer o seguinte: uma perna de novo fica cruzada lá embaixo, a outra você vai começar a esticar. Mesma coisa, mão só praticamente para apoiar. Se você consegue, você vai empurrando e vai esticando. Esticando mesmo, o máximo que você pode. Se não, você fica ainda joelho dobrado, tá? Queixo para baixo. Centro de força, não coloca peso demais nos braços. Aqui chegou no meu ponto, eu já vou fazer mais uma variação. Eu pego cruzado, peguei cruzado e tento espreguiçar um pouco aqui o meu corpo para frente cruzado. Olho para a lateral e fico mais algumas respirações aqui.
aí eu desço tudo, eu fecho tudo e eu dou aquele tempo para o corpo curvado. Acho que voltamos. Uma pequena pausa aqui no meu vídeo. Como eu falei para vocês, hoje está um dia de ventos e tempestades. Talvez a gente sinta também na internet. Mas a gente estava com um movimento aqui para baixo. Aí eu volto o movimento e aqui eu vou seguir, tá? Então eu sigo fazendo as mesmas coisas que eu fiz lá pro outro lado. Eu trago essa perna, eu tento esticar e abrir lá pra frente, se não der eu deixo flexionado. E às vezes um lado é diferente do outro, esse aqui eu vou deixar um pouco mais flexionado. Eu respiro vigoroso, centro de força e tudo negociando para a força ficar aqui no centro e não no pescoço, tá? Observa porque o teu pescoço vai tentar fazer força junto. Eu cruzo e estico, na medida do que você pode. Se o joelho não esticar bem, não tem problema. Eu só quero essa estrutura como se quisesse esticar lá pra frente, tá? E gira um pouco pra lateral aqui no tronco. E a gente volta tudo, vem lá pra frente, curva bem o corpo de novo, cabeça bem solta, bem curvada. E eu vou desenrolando de leve, desenrolo de leve. Última ação para hoje, você traz um pouco de novo, deixa as mãos quase sem apoio lá atrás, recolhe bem os pés, relaxa os ombros, olha em direção ao umbigo e vai ter uma força mais intensa, mais vigorosa aí no centro de força do corpo. Eu fico mais ou menos 5 a 7 respirações, volta tudo, solta de novo lá na frente. Aí você vem devagar para a postura da posição sentada. Organiza para que a tua coluna fique ereta, alinhada. O centro de força aqui do corpo, ele tá mais ativado, ele tá mais desperto. Então, porque você mexeu, você trabalhou esse processo de contração e afrouxamento, contração e afrouxamento. É como se ele tivesse desperto.
Agora você vai ficar um pouco sentindo essa informação do centro de corpo, do corpo mais desperto. Como se você fosse esvaziando nessa sensação. Quanto mais você esvazia, mais você percebe a medida exata do quanto esse centro de força precisa ficar ativado para sustentar a coluna alinhada, para sustentar os ombros soltos e à vontade, sem precisar fazer carga na coluna. Então, esse centro de força ele não fica ativado demais, mas ele ainda está ativo, ele ainda está desperto. Registra essa sensação, registra essa informação. E agora você vai daqui passando para o teu cotidiano, para o teu dia a dia, vai levar essa informação e de vez em quando vai lembrar de resgatar essa percepção de: será que meu centro de força está acordado, está desperto, ou será que eu esqueci? Tá? Então você vai gradativamente passando para o teu dia a dia sem perder essa sensação de centro de força, de estrutura, de firmeza. Não tenha pressa para fazer os movimentos, para ir para o teu dia a dia. Lembra que essa aula fica completa ali nos destaques. Se você não fez nenhuma aula, essa é a número 7. A gente tem uma sequência já de 7 aulas que você vai conseguindo integrar a informação. Hoje eu trouxe bastante informação sobre o centro de força e sobre essa estrutura de contração. Leva isso um pouco para o teu dia a dia. Tenta agora repetir essa prática no teu tempo. Repete amanhã. Segunda-feira eu vou trazer uma outra prática um pouquinho diferente às 9. E se você quiser, aproveita para convidar quem possa se interessar para conhecer o método e esse procedimento de prática, porque elas vão ficar aqui um tempo nos destaques, tá bom? Bom dia, bom sábado para vocês. Por aqui é um sábado ventoso e eu tô adorando. Aproveitem bastante.